Quero ver tua face, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva, amém, Jesus, à sala, leva-nos à sala do trono nessa noite, Jesus. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Nos leva assim, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Aleluia, papai. Leva-nos sim, Senhor, nessa noite, Pai. Ao lugar da tua presença, Senhor, aquele lugar onde o sangue de Jesus nos deu acesso e nos liberou para estar. E a gente pode entrar com toda ousadia, com toda intrepidez diante da sala do trono e te adorar, Jesus. E te exaltar e te engrandecer, papai. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Nós te amamos e um dia pessoalmente te abraçaremos, te beijaremos, te louvaremos por essa atitude sua de morrer naquela cruz por nós e de nos reconciliar de novo com o Pai, de trazer amizade de novo com o Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa sua ação que o Senhor fez naquela cruz por nós, expiatória pela nossa vida. Muito obrigado. O Senhor levou todos os nossos pecados, o Senhor levou todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, e nos limpou e nos lavou, não para que a gente voltasse para o pecado, mas para que a gente pudesse viver uma vida de santidade, se espelhando no Senhor a cada dia, se parecendo contigo a cada dia, Jesus. O Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. O Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito de Deus, por cada dia nos revelar quem nós somos e o que precisamos nos tornar. Não desista de nós, Espírito Santo, não desista de nós. Que a cada dia o Senhor possa nos incomodar a querer viver uma vida de santidade, de verdade. Purifica a sua noiva, purifica a sua igreja, Pai. Começa a limpeza, claro, por sua casa, Senhor. Nos purifica, Senhor, e nos prepara para aquilo que o Senhor deseja fazer nessa terra, nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Eis-nos aqui para que o Senhor possa, Senhor, nos purificar, Pai, e derramar a sua glória, Senhor, sobre essa nação, sobre o Brasil, Pai. Oramos pelo Brasil nessa hora, Pai. Temos orado, Pai, pedindo que o Senhor purifique a política na nossa nação. Oramos e pedimos um homem que o Senhor colocou, elegeu ali, Senhor. E agora nós pedimos o Senhor que o guarde ali, que o proteja ali, Senhor, que o livre do mal ali, até o tempo determinado, até o tempo que o Senhor
Senhor determinou, porque todo governo é estabelecido pelo Senhor. Ó Deus, e que toda obra contrária, Senhor, que se levanta para denegrir o Brasil, para destruir o Brasil, nós repreendemos no nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, todo poder, nós nos levantamos contra agora em nome de Jesus, Pai. Que a sua glória seja derramada sobre essa nação, que o teu poder seja liberado sobre o Brasil, Pai. Que o Brasil conheça o seu nome como nunca conheceu. Que o Brasil experimente mais do Senhor a cada dia. Que o Brasil experimente sim um grande avivamento. Aleluia! Que a igreja se levante no Brasil. Que a igreja cumpra o seu propósito. Que a igreja entenda o seu propósito. Meu Deus! No Brasil, que a gente possa entender o nosso propósito. Senhor, nos tira da fase de meninos, Pai. Nos amadurece, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Nos amadurece, nos leva onde o Senhor quer que nós estejamos, aonde o Senhor precisa que nós estejamos, porque o Senhor disse que nós seríamos luz para o mundo, Senhor, que seremos sal para essa terra. Amém. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Papai. Ajuda-nos, Pai, que a igreja experimente algo sobrenatural nesse tempo, Pai. A gente ora por um avivamento, mas a gente sabe que o avivamento, Pai, começa dentro de nós, começa dentro dos nossos corações, começa dentro das nossas casas, começa com atitudes diferentes dentro das nossas casas, com transformações, Pai, dentro dos nossos lares. Começa, Senhor Jesus, quando a gente parte para dentro do nosso quarto, fecha a porta e começa a orar, quando a gente tem intimidade contigo. O Senhor não precisa de muitos para fazer um avivamento numa nação, não. O Senhor precisa de homens, ó Pai, e mulheres que saibam, que conhecem o teu nome, que têm intimidade contigo, que se relacionam contigo, Pai. O Senhor precisa de poucos, Pai, para incendiar esse Brasil, Pai. Levanta esses poucos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Levanta esses poucos na nossa nação, Pai, para que essa nação seja incendiada pelo seu poder, pela sua glória, pela sua manifestação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por cada casa nessa noite, onde essa palavra entrar, por cada pessoa que ouvir essa palavra, Pai, que o teu Espírito possa ir à frente, convencendo, mudando. Ó Deus, que o teu Espírito possa trazer metanoia, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa revelar as coisas que, ó Pai, nunca foram reveladas a essa pessoa, a esse querido, a essa querida. Que em nome de Jesus, Espírito Santo, nós possamos ser canais nessa noite do teu fluir. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Usa-nos, Pai, com misericórdia nessa noite, Pai, que a tua palavra cumpra o papel dela, o propósito dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. 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 Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus é bom. Fecha teu querido, Pai. Oh, tu és Deus, tu és Senhor, tu és soberano. Amém. Obrigado por tua presença aqui nesse lugar tão poderoso, Pai. Querido, que o Senhor cumpra o propósito dele para nós nessa noite. E que você possa ser um canal de Deus também, aí para sua casa, para sua família. Faz uma coisa, se tem alguém aí na sua casa nessa noite que talvez você possa convidar para assistir essa live, para ouvir essa palavra, faça isso, seja corajoso nessa noite, convide. Faz mais, pega o seu celular, compartilha essa palavra com alguém que talvez está precisando ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite, receber algo de Deus nessa noite. Você pode ser esse canal do Senhor. Eu não estou pedindo para você compartilhar porque eu quero que a minha palavra chegue mais longe, jamais. É a palavra do Senhor. Eu sou servo aqui, eu não sou ninguém aqui. Nem falei meu nome para aqueles que não me conhecem. Eu sou canal do Espírito Santo. Eu só quero que você também seja usado, também seja um canal nessa noite do fluir de Deus, da palavra do Senhor.
Eu creio no poder da palavra, eu creio naquilo que a palavra pode produzir na vida de uma pessoa. Eu sei o que a palavra produz na minha vida, o que a palavra tem produzido na minha vida. Eu sei o que a palavra de Deus pode produzir na sua vida e na vida de outras pessoas que podem nessa noite ser tocadas, se você se deixar ser usado por Deus, ser um canal de Deus para a vida de alguém nessa noite. Então seja audacioso, corajoso e compartilhe essa palavra em nome de Jesus, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho que o Senhor Jesus pregou para nós e mandou que a gente multiplicasse ele, pregasse ele. Ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca foi tão fácil para nós fazer com que a nossa palavra chegasse em outro lugar. Você já pensou nisso? Você já pensou que essa live agora aqui, ela pode ser transmitida para um país como a África, como países da África, como países da Europa? Essa palavra ela pode ser transmitida. Então a gente de alguma forma consegue cumprir parte do mandamento que Jesus fez a nós como seus discípulos, né? Então seja um canal de Deus nessa noite. Abra o teu coração e deixa Deus te usar, vaso. Amém, Deus. Amém? Que a sua casa agora seja um ambiente transformador. Assim como Deus tem transformado essa casa aqui, esse ambiente aqui, a gente naturalmente pode sentir a presença de Deus. Amém, Ele está aqui. Que essa mesma presença também possa tocar, entrar aí na sua casa e você também possa ser tocado, impactado. Se Deus quiser te curar nessa noite, Ele vai te curar. Amém, Jesus. Não preciso nem dar uma palavra de cura, porque o Espírito Santo, Ele está além dessas coisas. Se o Espírito Santo quiser te libertar nessa noite, na verdade, no que diz respeito à libertação, se você se permitir ser tocado por Ele, Ele pode te libertar nessa noite. Talvez você precise de uma cura na sua alma, no seu interior. O Espírito Santo está pronto para te curar, para te tocar nessa noite. Então abre o teu coração com a palavra do Senhor. Que o seu coração seja como uma terra fértil nessa noite, para que essa semente, que é a palavra de Deus, caia nesse solo e dê muito fruto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Eu queria ler com você Marcos, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 14 ao versículo 21. Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 21. Marcos 14, versículo 8, Marcos 8, versículo 14 ao 21. Se você procurar Marcos 14, aí vai dar ruim para você. Vamos lá? Amém? Amém. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Vou pedir você mais uma vez para me dar liberdade para orar por esse momento da palavra de Deus. Pode ser? Pai, está aqui a sua palavra diante de nós. Que o Senhor possa cumprir o papel dela, Pai. Que ela possa vir ao nosso encontro. Que ela seja como uma espada muito afiada, Pai, em nós. Para nos transformar, para nos mudar, Pai. Se ela tiver que nos matar nessa noite, que ela nos mate, Pai. Mas que a gente possa viver para o Senhor. Que a gente possa reviver para o Senhor, Pai.
Toca-nos nessa noite através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Jesus estava com os discípulos aqui, eles tinham acabado de vir de uma grande multiplicação, de um milagre de multiplicação, esse aqui, em que ele multiplicou os 7 pães para 4.000, tá? E eles tinham acabado de vir de todo esse milagre, eles tinham acabado de ver esse milagre, os discípulos. E aí eles entraram no barco, Jesus os chama para o barco porque a multidão estava apertando eles. Eles entram no barco e percebem que não tinham levado o pão. É meio incoerente, né? Se você ler a sequência do texto, você vai perceber que o milagre praticamente tinha acabado de acontecer, então talvez ainda estivesse sobrando pão por algum lugar. Mas eles esqueceram, aqui diz que eles esqueceram, não diz que não tinha, eles esqueceram de levar pão, eles tinham esquecido do pão. Bom, um milagre acabou de acontecer e você talvez não dê a devida importância, eles não tinham dado a devida importância ao pão, porque o milagre tinha acabado de acontecer. E eles esqueceram do pão e começaram a falar: nós esquecemos do pão. E Jesus responde para eles: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E eles olham para o outro e falam: caramba, por que ele está dizendo isso? Será que ele está dizendo isso porque a gente esqueceu o pão? Pô, Jesus está dando uma bronca na gente porque a gente esqueceu o pão. E Jesus responde para eles da seguinte maneira: seu site é seguro? Esse fundo musical está cheio de propaganda, não está legal não. E Jesus responde para eles da seguinte maneira: vem cá, vocês não estão percebendo, vocês não conseguem perceber? Por que vocês estão discutindo pela ausência do pão? Vocês não viram o milagre que foi feito? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Com certeza Jesus não estava falando para eles de olhos naturais e de ouvidos naturais, mas Jesus estava apontando para eles a respeito de olhos espirituais e de ouvidos espirituais, porque o fermento dos fariseus e de Herodes não era o pãozinho que eles estavam comendo, não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da malícia, Jesus estava falando do mal que havia no coração dos fariseus, com a intenção maligna que havia no coração dos fariseus e no coração de Herodes. E Jesus falava para eles: cuidado com isso, advertia eles a respeito disso. Algo tão simples, algo talvez que para os nossos dias seja fácil de compreender por qualquer um de nós que esteja lendo o Evangelho de Marcos ou o Evangelho de Mateus, que também relata um pouco dessa história. Mas para os discípulos, naquele momento, faltou algo, faltou uma revelação, faltou olhos espirituais para que eles pudessem discernir e entender essa situação. Porém, lendo hoje e lendo essa história de uma maneira sequencial, é fácil perceber essa falha dos discípulos. Agora, e você, vivendo uma situação como essa? Será que nos nossos dias hoje a gente não vive questões parecidas? Será que a gente não se apercebe daquilo que Deus está fazendo e do que está acontecendo espiritualmente? Eu quero te dizer uma coisa, querido: Deus está sempre agindo, Ele sempre trabalha ao nosso favor, Ele sempre está trabalhando para o seu propósito, para o cumprimento do seu propósito, para a sua vontade. Amém. Deus não para, Ele sempre trabalha. A Bíblia até diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem, né? Os preguiçosos podem entender isso errado e dormir e esperar que Deus dê para eles muitas coisas, mas não é isso que a palavra está falando. A palavra está mostrando que Deus trabalha em prol, em primeiro lugar, do seu propósito e de nós, que também estamos inseridos dentro do seu propósito. E isso, para que haja entendimento, para que haja compreensão disso, o que nós precisamos são de olhos espirituais, para que a gente consiga discernir as coisas espirituais. Porque os olhos naturais não conseguem ver as coisas espirituais. Isso está claro para nós nesse texto. Os discípulos estavam olhando para aquilo que era natural e não estavam conseguindo discernir o espiritual. Eles não estavam entendendo a respeito dessa questão aqui, a respeito do que Deus, o que Jesus estava fazendo nesse momento aqui.
E é muito claro isso, naquele tempo, naquele momento, a cegueira espiritual era algo muito forte, que os sacerdotes da época, os fariseus, eram homens estudados, homens que, vamos dizer, era chamada teologia dos nossos dias, eram homens que estudavam a Bíblia da época, que no caso era o Velho Testamento. Então ali havia os sinais da vinda de Jesus, ali havia os sinais de como o Senhor haveria de vir, como Jesus haveria de nascer. Mas esses homens andaram de uma maneira cega e não conseguiram perceber Jesus, por isso que estavam perseguindo Jesus. Você imagina só, se Jesus viesse hoje, nos dias da igreja atual, talvez, se Jesus tivesse escolhido nascer hoje, se o Pai tivesse determinado a vinda de Jesus hoje, e depois da igreja atual, dos grandes mestres da igreja, buscarem entendimento para saber quando que seria o nascimento de Jesus, quando que ele viria, e viver um momento de cegueira, de falta de entendimento, e Jesus passaria desapercebido. Foi o que aconteceu aqui nesse momento. Para a igreja da época, para a religião da época, Jesus passou despercebido, porque eles não tinham olhos espirituais, eles não conseguiram discernir as coisas espirituais. Certa vez, em Mateus, eles pedem um sinal para Jesus. Eles falam assim, dá-nos um sinal. E Jesus responde da seguinte maneira, para essa geração incrédula, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Esse vai ser dado, o único. Jesus aponta para algo muito subjetivo naquele momento. Eles não entenderam o que ele está falando do sinal de Jonas, né? Jesus estava falando da sua própria morte, porque Jonas passa 3 dias na boca do peixe e depois ele é cuspido para fora e vivo. E assim Jesus também passou 3 dias no ventre da terra, no interior da terra, e depois Jesus ele ressurge dos mortos. Esse era um sinal para que aquela geração pelo menos tentasse entender e identificar que Jesus era sim o Messias que eles estavam aguardando, que eles estavam esperando. Mas por causa da cegueira espiritual eles não conseguiram discernir. Havia outros sinais, é claro. Jesus nasceu em Belém, Jesus vinha da raiz de Davi. Se você buscar estudar um pouquinho, você vai ver que José, ele descendia da família de Davi. Aí você pode dizer assim, peraí, mas Jesus não nasce de José, né? Jesus nasce pelo Espírito Santo em Maria. Sim, mas Maria também, ela era da mesma tribo de José e possivelmente também ela era uma herdeira de Davi, ela era uma descendente de Davi. Os dois foram para Belém fazer o recenseamento, por isso que Jesus nasce em Belém, na cidade que havia sido determinado pelo profeta Isaías para que Jesus nascesse lá. Então havia muitos sinais, eles estavam pedindo um sinal, mas haviam muitos sinais naquele momento e naquela hora a respeito de Jesus. O problema não eram os sinais, o problema era o discernimento espiritual. O problema é que havia uma cegueira espiritual, faltaram olhos espirituais abertos para que pudessem compreender e entender que aquele homem não era um simples homem, mas era o homem, o Filho do homem e o Filho de Deus, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo e para redimir o homem dos seus pecados. Amém. A mesma cegueira espiritual hoje ela pode ser observada na vida de muita gente. No que diz respeito à igreja precisa de ter o seu entendimento aberto, a igreja precisa de discernimento espiritual. A gente precisa estar atento para tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa geração, no nosso tempo. Nós precisamos de olhos espirituais, não podemos estar desatentos. Os discípulos aqui nesse momento estavam preocupados com algo, querido, eles estavam preocupados com o próprio ventre. A preocupação deles era com o pão, porque eles iam para o meio do mar, ou no caso ali o mar da Galileia, que era mais um lago do que o mar. Mas talvez eles pensassem, a gente vai para o meio do mar, a gente vai ficar com fome, não vai ter o que comer. E Jesus estava falando de algo espiritual e eles estavam olhando para algo natural. E Jesus os adverte a respeito disso. E muitas vezes nós, como igreja, também estamos vivendo a nossa vida natural aqui e esquecemos das coisas espirituais.
facilmente a gente começa a correr atrás do nosso próprio ventre, ou melhor, a gente começa a olhar para o nosso estômago. Isso quer dizer, para as nossas necessidades. E Jesus, ele se opõe a isso de uma maneira muito clara. Ele fala, não se preocupem com o que vocês vão comer. O que Jesus está dizendo, querido, não é que a gente deva viver a vida relaxadamente, não trabalhar, não fazer nada. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês não podem viver a vida em prol do que vocês comem, do que vocês vestem, do que vocês bebem. Isso vai arrancar vocês de mim. Isso vai afastar vocês de mim. Isso vai desfocar vocês. E os olhos espirituais de vocês vão estar fechados. Vocês nunca vão entender se vocês viverem dessa forma e dessa maneira. Mas parece que a igreja, ela passa por essas situações. Parece que nós, às vezes, quando olhamos para nós estamos muito mais preocupados com aquilo que temos, aquilo que possuímos, o que queremos ter, o que queremos comprar, o que queremos viver, do que com as coisas que dizem respeito ao reino dos céus. Se a igreja se preocupasse muito mais com o espiritual, a igreja leria muito mais a Bíblia do que comeria a comida, o pão natural. Se a igreja se preocupasse com o espiritual, querido, a igreja oraria muito mais do que ela se diverte, por exemplo. Muitos de nós passamos horas na frente da televisão, à frente do Netflix, ou de um videogame, ou do próprio celular, do Facebook, e tantos outros entretenimentos que existem. Na verdade, o que nós estamos fazendo é alimentando sim o nosso estômago. Não o estômago do corpo, mas o estômago da alma, que às vezes ele quer muito mais do que o próprio estômago do corpo. Tem muita gente comendo demais hoje e não é por causa do corpo, não é uma necessidade física, mas uma necessidade da sua própria alma. E muitos comem comida porque tem necessidade da alma, outros jogam porque tem necessidade da alma, outros assistem horas e horas e horas de série porque tem necessidade da alma, outros bebem, outros se divertem, outros procuram sexo e tantas outras coisas que acabam, de alguma maneira, nos afastando de Deus, sejam elas nocivas, pecaminosas ou até mesmo coisas naturais, cotidianas, mas que, buscadas demasiadamente, podem sim, querido, gerar em você um homem muito natural e um homem pouco espiritual. Isso é um perigo muito grande. O que Jesus estava tentando fazer com seus discípulos aqui era tirar eles dessa condição, era tirar os olhos dele dessa terra aqui, desse mundo, era fazer com que eles olhassem muito mais para a eternidade, para o que estava acontecendo ao seu redor, do que simplesmente para a vida natural. Eles estavam olhando para o pão. Jesus estava falando, cuidado com o que está acontecendo lá. Ó. Olha o que os fariseus estão planejando. Olha o que Herodes está querendo fazer. Herodes tinha acabado de decapitar João Batista. E essa notícia tinha chegado há pouco para Jesus. Então, Jesus estava alertando a eles das coisas que o reino das trevas estava fazendo. E às vezes, o reino das trevas está ao nosso redor. Você como crente, você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, não está percebendo que ao seu redor existe uma atmosfera espiritual trabalhando contra você, trabalhando para tentar fazer com que você saia da presença de Deus, fazendo com que você dê menos crédito às coisas concernentes ao reino dos céus. Queridos, são essas coisas dessa terra que nos preocupam, são essas coisas dessa terra que nos trazem aflições, que nos trazem preocupações. Não são as coisas do reino de Deus. Eu duvido que alguém se preocupe pensando em como vai ser o céu. Eu duvido que alguém fique estressado pensando como vai ser a eternidade. É impossível, são as coisas desse mundo. É o nosso envolvimento com esse mundo que vai nos afastar das coisas eternas. Felipe, então eu vou viver de maneira alienada, eu não vou mais sair de casa, eu vou simplesmente ficar dentro do quarto orando. Não, aí tu não vai cumprir o teu propósito, cabeção. Aí você não está entendendo o que Deus quer fazer através da sua vida, porque Ele disse que você seria a luz do mundo. E se você vai ser a luz do mundo, você não pode estar escondido dentro de casa. Você precisa estar sendo refletido para o mundo.
A Bíblia diz que a criação aguarda, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sim, essa criação, essa terra, esse mundo aguarda a sua revelação, a sua manifestação. Então você não pode viver de maneira alguma escondido. Mas tem muito crente escondido porque não se sente capaz de iluminar, de refletir. Por quê? Porque vê em si mesmo coisas condenáveis. E aí, querido, é hora também de você ter ouvidos espirituais. Jesus falou aqui para esses discípulos que eles tinham olhos, mas não viam, e tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir, o coração deles era endurecido. Por que ouvidos espirituais? Porque, querido, hoje quem nos convence do pecado, do nosso pecado, da nossa condição pecaminosa, é o Espírito Santo de Deus. Mas se nós não tivermos um ouvido espiritual para ouvir a voz do Espírito falando conosco, a gente vai viver também a vida de uma maneira natural. O Espírito Santo o tempo todo está advertindo você. Ele está falando com você para que você viva uma vida espiritual. Para que você abandone as coisas pecaminosas. Para que você deixe as coisas da carne e viva uma vida no Espírito. Se pelo Espírito, diz a palavra de Deus, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Essa é a palavra do Senhor para nós. Então os nossos ouvidos espirituais também precisam estar abertos para que a gente possa todo o tempo estar ouvindo a voz do Espírito. Para que o Espírito possa estar mostrando para nós se nós estamos tomando uma trilha errada, um caminho errado, um caminho equivocado. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo todos os dias. É um grande problema para nós esse também, sabe por quê? Porque muitos de nós, mesmo que estejam ouvindo a voz do Espírito, não estão conseguindo discerni-la. Porque não tem intimidade, não conhecem, não aprenderam qual é a voz do seu pastor. Não aprenderam a discernir a voz do seu pastor. Por isso que às vezes o Senhor pega você. Você conhece a história da ovelhinha? Como um pastor tratava as ovelhinhas? Eu não sei se hoje em dia é assim. Talvez tenham criado um novo método. Mas o que acontecia era quando o pastor ele cuidava do seu rebanho. As ovelhas, por tanto ter contato com elas, com ele ali, com o pastor, perdão, as ovelhas aprendiam e conheciam a voz, e quando ele chamava, elas vinham facilmente. Quando ele identificava que alguma não percebia a sua voz e ficava desgarrada lá, sabe o que ele fazia? Talvez você vá pensar nessa atitude como uma atitude cruel, não tem problema. Mas ele pegava, deslocava a patinha dela para que ela não pudesse andar sozinha, colocava ela nas costas e levava ela por um bom tempo nas costas, carregando ela, mesmo que se ela fosse gordinha, pesadinha, sabe? Para que ela pudesse aprender a ouvir a voz dele. E depois que aquela ferida curasse, o tempo de cura daquela ferida, aquela ovelha já não se desgarrava mais. Isso, no meu entendimento, no meu ponto de vista, não é algo cruel, mas é uma atitude de amor, para que aquela ovelha não se perdesse e não ficasse vulnerável ao ataque de feras, de lobos. Isso era uma atitude de amor. E às vezes o que Deus faz para que a gente possa aprender a ouvir a voz dele é quebrar, deslocar uma patinha nossa para que a gente possa ficar pertinho dele. Você já percebeu que quando alguma coisa acontece com você, você rapidamente corre para os braços do Senhor? Você já percebeu que as pessoas falam isso? Muita gente vem ao Senhor pela dor, né? E tal. Mas, de fato, quando nós estamos vivendo uma crise, vivendo um momento difícil na nossa história, a gente realmente se aproxima mais de Deus. E é nessa hora que, de fato, nós também conseguimos aprender a ouvir e a discernir a voz dele. Ele não quer fazer sempre assim contigo. Fica tranquilo, não é toda vez que Deus vai querer deslocar uma patinha sua. Mas, com certeza, querido, as coisas que acontecem na sua vida, ela tem um propósito. E, às vezes, o propósito é esse. De aproximar você do Senhor, de fazer com que você aprenda a ouvir a voz do Senhor, para que você possa discernir as coisas espirituais, para que você possa discernir as coisas do Espírito, para que você possa aprender a ouvir a voz do Espírito e se afastar a cada dia do mal, e ir sempre para os pastos verdejantes que o Senhor tem para nós
e para as águas tranquilas que Ele deseja nos colocar sempre, com toda certeza. Então, o que havia aqui eram discípulos que estavam aprendendo com seu mestre, com seu Senhor, a identificar as coisas espirituais, a identificar o tempo que estavam vivendo. E você, também como um discípulo de Jesus, você precisa identificar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua igreja local, aquilo que Deus está fazendo na igreja no Brasil, na igreja no mundo. Você precisa saber espiritualmente identificar o que Deus está fazendo no mundo, no governo. A gente precisa de olhos espirituais. Às vezes a gente olha com uma naturalidade absurda, critica as coisas que estão acontecendo no governo do nosso país, por exemplo. A gente critica os ministérios, a gente critica as casas, né? O STF, a Câmara dos Deputados, o Senado. Mas será que a gente olha com um olhar espiritual para tudo isso que está acontecendo? Ou será que a gente fica apenas no âmbito natural? E você? Será que quando está lá no seu trabalho, você só olha para o seu chefe ou para aquele seu colega de trabalho que persegue você, que é difícil andar contigo pra caramba? Ou será que você consegue identificar o Senhor também nessa história? Querido, não existe, hoje eu ouvi algo do Luiz Hermínio, não existe vida secular para você. Você não vive duas vidas. Nós aprendemos isso e aprendemos errado no passado. A nossa teologia nos ensinou que havia uma vida espiritual e uma vida secular, né? Na verdade, uma vida na igreja e uma vida no mundo, uma vida secular. Você trabalha, você é secular. Isso não existe. Tudo que nós fazemos para o Senhor. Se você trabalha para o Senhor. Se você estuda para o Senhor. Tudo o que você faz é um culto para Deus. Toda a sua vida é um culto a Ele. Na verdade, o teu culto ao Senhor, ele começa a partir do momento que você acorda e começa a sua vida, começa a trabalhar, começa a estudar. Querido, tudo nós devemos fazer para o louvor da glória de Deus. Então, tira essa história da sua cabeça, eu vou espiritualizar tudo. Sim, espiritualize tudo. Veja tudo como espiritual. Cada enfermidade, cada situação, algumas enfermidades você vai identificar. Mas essa é espiritual, mas foi eu que causei. É verdade, mas é espiritual também, porque você não ouviu a voz do Espírito na sua vida. Você não discerniu as coisas espirituais e andou na carne. Na vida do crente, tudo é espiritual, porque nós somos espírito. Você entende isso? Você é alma, corpo e espírito. Mas a sua predominância deve ser espiritual, porque você não pode ser almático. E você não pode ser carnal. Você não deve viver em funções das necessidades do corpo tão somente. E também não pode viver em funções dos desejos da alma. Você precisa ser um homem espiritual. Perdoa quando eu falo homem, eu estou me referindo aos homens do gênero masculino e também às mulheres, tá? Ao homem, tá? Eu estou falando do homem. Nós precisamos ser espiritual. Então, querido, espiritualize tudo. Se os discípulos tivessem espiritualizado essa situação que Jesus estava falando, sabe? Jesus dá um soco no estômago deles no bom sentido e fala para eles, vocês estão pensando no pão, vocês não viram que lá atrás eu multipliquei esse negócio? Vocês não estão vendo que isso não é o problema para vocês? É fácil você olhar para a sua vida e falar, por que isso ou aquilo está acontecendo comigo e tal? E Jesus está falando para você, poxa, fulano, Beltrano, acorda, meu filho, minha filha. Você não já viu que isso não é um problema para mim? Você já viu o que eu posso fazer na sua vida? Você não já viu os milagres que eu já fiz em você? Você não já viu tudo que eu posso fazer e realizar na sua história? O meu problema não é esse. Eu estou querendo que você enxergue por outro lado. Eu estou querendo que você enxergue com outros olhos. O problema de Deus conosco, querido, não são as coisas naturais. Ele diz em sua palavra que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo
Jesus. Isso é real, isso é verdadeiro e nada vai nos faltar. O problema de Deus não são as coisas. O problema de Deus é você. Deus quer mudar você. Deus quer transformar você. Deus quer fazer com que você seja parecido demais com Jesus. Aleluia. Deus quer que você seja tão semelhante a Jesus, que Ele diga a mesma coisa que Ele disse para Jesus. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Aleluia. Essa é a vontade Glória de Deus a para Deus. nós. Então Deus quer mudar você. Ele pode multiplicar o pão para você. Ele pode fazer as coisas naturais brotarem, se multiplicarem para você. Por isso Ele diz, busca-me em primeiro lugar, buscai o meu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Só faz isso. Só consegue cumprir isso de verdade quem tem olhos espirituais. Só consegue entender isso quem já teve o seu coração quebrantado. E o Senhor quer quebrantar o teu coração para que você compreenda essa verdade. Sabe? Você crente em Jesus. Você é um homem, é uma mulher espiritual, precisa de olhos espirituais. Precisa discernir as coisas de maneira espirituais. Hoje, a gente teve um momento gostoso de comunhão aqui com Alexandre, Giovana, Daniel também. E depois a gente começou a descobrir algumas coisas que estão acontecendo com a igreja aí que, uau, deixa a gente assim, sabe? Meu Deus, é isso mesmo. Que nos assustam, tá? Eu sei que você vai ficar muito curioso aí, mas segura a tua curiosidade aí, depois a gente conversa. Mas são coisas espirituais. São coisas que o Espírito está fazendo no meio da igreja, no meio do seu povo. Deus está fazendo algo, querido. Deus está fazendo algo no Brasil, você pode ver isso. Você pode notar isso. A gente já teve um governo assim antes. Deus está fazendo algo na nossa nação. Eu falo mesmo. O pessoal da esquerda aí me perdoa, mas é a minha verdade. Deus está fazendo algo na nossa nação. E a igreja não ia ficar de fora disso. Amém. Deus está fazendo algo na igreja também. Amém. Igreja, se prepara para aquilo que está vindo. Se prepara para o grande mover de Deus. Se prepara para o sacudir de Deus. Deus vai abalar os alicerces. Eu ouvi isso numa profecia em 2014 a respeito do Brasil, que os nossos alicerces seriam abalados, que Deus traria muita coisa à luz e que Deus faria coisas poderosas na nossa nação, e eu creio nisso. E eu olho para a igreja e falo, Senhor, a igreja é participante disso, sabe por quê? Porque não tem nada que Deus faça na terra sem antes Ele trabalhar com a igreja, comunicar à igreja, e que a igreja seja participante disso. Os mistérios de Deus são revelados para os seus amigos. E a igreja, nós somos os amigos do noivo. Nós somos os amigos de Deus. Nós somos a noiva também, é claro. Quando Deus queria destruir uma cidade que estava mergulhada no pecado, Ele fala, eu irei e comunicarei ao meu amigo Abraão o que é de fazer. Então tudo que Deus estiver fazendo no Brasil vai passar pela igreja. Amém. O juízo vai vir para a igreja também. Amém. Pode se preparar. Amém. Mas a verdade é que um grande mover de Deus virá. Amém. Com certeza. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio nisso. Amém. E nós seremos participantes. Amém, Jesus. Prepara-te. Como noivo agora, prepara-te. Se adorne para o seu noivo. Agora, eu queria falar para você também, que talvez esteja nos ouvindo nessa noite, mas que ainda é incerto no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, ao Reino de Deus. Talvez você não compreenda muitas coisas e talvez você já tenha ouvido falar ou esteja vendo nas novelas, na novela que passa na emissora, né? Que está passando agora recente, ou repetindo, na verdade, falando a respeito da vinda de Jesus, né? Da volta de Jesus. Talvez alguém tenha te falado, a sua avó, o seu tio, sua tia, sua mãe, tenha falado para você, olha, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E falou com você a respeito de muitos sinais da vinda de Jesus. E você talvez esteja esperando alguns sinais
para tomar a sua decisão. Porque, é claro, você não é tolo, você é inteligente. E você deve ter percebido e falado assim, bom, se isso for verdadeiro, se eu começar a ver os sinais, eu vou correr, né? Eu sei para onde eu corro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para ver os sinais de Jesus, da vinda de Jesus, você precisa ter olhos espirituais. A vinda de Jesus ela se deu em um momento, que foi a vinda, nascido, né? O nascimento de Jesus através de Maria. E também, Jesus voltará outra vez, agora ele não vai nascer através de uma mulher. Não será dessa forma. A Bíblia fala pra gente que da mesma forma como que os discípulos viram Jesus subir lá no Monte das Oliveiras, eles viram Jesus ser assunto aos céus, subir aos céus. Ó, meu irmão sumiu aí da câmera. Ó. Ele subiu no meio das nuvens. Assim eles também verão a sua volta. Então a volta de Jesus será nas nuvens. Jesus vai voltar. Aleluia. Sabe? Só que muitos sinais hão de acontecer e já estão acontecendo a respeito da vinda dele. Amém. E se você não tiver olhos espirituais, você não vai entender, não vai ver. Aleluia. Talvez você esteja frequentando a igreja e não se perceba dos sinais a respeito da vinda de Jesus. Porque está muito distraído, talvez com o pecado que você ainda vive cometendo. Talvez muito distraído com as coisas naturais. Está procurando pão, como os discípulos estavam. Esqueci o pão. Como vai ser o pão? Vai ter pão para amanhã? Para de pensar em você, para de pensar no seu estômago. Abra os olhos espirituais para que você veja os sinais da vinda do Messias, para que você veja os sinais da vinda do Senhor que se aproxima. Amém, Deus. Abra os seus olhos espirituais, abra o seu coração, deixa Deus tocar o seu coração e amolecer o seu coração. Abra os seus ouvidos para que você possa ouvir a mensagem do Senhor, para que você possa ouvir os sinais da vinda do nosso Deus, para que você não seja enganado, para que você não fique para trás, mas também seja participante da igreja de Jesus. Tem muitas mensagens na internet, nossas e de outros pastores que vão falar para você quem é Jesus. E talvez o que você precisa é conhecer Jesus de uma maneira mais profunda, se entregar a Ele de uma maneira mais profunda. Não vale a pena ficar na periferia, não vale a pena ficar em cima do muro, não vale a pena você apenas olhar de longe e esperar que alguma coisa aconteça para que você se junte, sabe, aquele grupo. Não faça isso, não. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Amém. Amém. E o Senhor também quer te inserir no corpo dele, para que você receba tudo aquilo que o corpo recebe. O nosso corpo, ele é feito de uma grande de órgãos que bombeiam o sangue por todo o nosso corpo. O coração, também existe essa função pelo pulmão. Querido, você precisa receber do sangue do Senhor. Você precisa receber do Senhor. Você precisa receber daquilo que Ele está transmitindo para o corpo dele. Não fica esperando. Não fique esperando. Seja participante do corpo de Cristo, sabe? E como é que eu faço isso, Felipe? Tomando uma decisão por Jesus. Amém. Entregando a tua vida para Jesus. Aleluia. Entregando o teu coração para Jesus. Deus. Saindo de cima do muro e tomando uma decisão simples na sua vida. Porque eu acredito que talvez você ame Jesus, mas não ama Ele na medida certa, porque Ele falou que aquele que ama Ele é aquele que guarda os seus mandamentos. E você precisa guardar os mandamentos de Jesus, sabe? Para você fazer parte da família de Deus, é isso que você precisa. Você precisa receber Jesus no seu coração. Você precisa se vincular à igreja de Jesus, que é o corpo dele, porque não existe sobrevivência fora do corpo. Qualquer parte do seu corpo que é arrancada do seu corpo não sobrevive se ela for arrancada do seu corpo. Tudo aqui precisa estar ligado para que haja vida. E se você quer vida, a vida no corpo de Cristo. Amém, Jesus.
O que você precisa é se ligar ao corpo de Cristo. Faça isso, o Espírito Santo talvez esteja tocando no teu coração nessa noite para que você ou retorne para o corpo de Cristo, ou simplesmente faça uma aliança como você nunca fez uma aliança com o Senhor. Talvez você um dia andou com Cristo, mas se desligou do corpo dele. E talvez você ache que eu nem preciso. Preciso sim, cara. Não tem como. Não há vida fora do corpo. Verdade. Não há vida fora do corpo. Verdade. Entenda isso. A vida real e verdadeira só existe no corpo de Cristo. Verdade. Então, procura o corpo de Cristo. Você vai saber identificar. Se precisar da gente, a gente está aqui. Deus. O que você precisa é abrir os seus olhos espirituais para que você possa discernir as coisas espirituais que estão acontecendo no mundo, no Brasil, na sua cidade, na igreja. Você precisa de olhos espirituais. O que Jesus estava fazendo aqui com os discípulos em Marcos capítulo 8, versículo 14 ao 21, era abrir os olhos deles para que eles pudessem discernir as coisas espirituais. Por favor, querido, aprenda isso. Fala para Deus: Deus, muda a minha maneira de enxergar. Me transforma. Que eu deixe de ser tão natural. Sim, Deus. E passe a ser mais espiritual. Sim, Deus. Jesus. Passe a olhar, Vida, entender que o seu reino já está aqui, já está em mim. Aleluia. Que o seu reino já veio em mim. Aleluia. Verdade. Fala para ele vai se revelar para você, ele vai se mostrar para você, querido. Entenda as coisas que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo ao seu lado. Ande com Jesus e você vai perceber-se das coisas espirituais. Creia nisso em nome de Jesus. Nosso tempo está acabando, a gente já está 40 minutinhos falando aqui praticamente, mas eu quero orar pela sua vida ainda. Amém. Para você que já é crente. Essa palavra é engraçada, né? Mas é a que a gente sempre usa. Para você que já é crente, já é discípulo de Jesus, mas que ainda está com seus olhos espirituais fechados, eu quero orar para que Deus abra os seus olhos. E para que você, que ainda não firmou um compromisso com Cristo, também possa nessa noite ter os seus olhos espirituais abertos. Em nome de Jesus. Para viver uma vida no âmbito sobrenatural. Daquilo que Deus tem para fazer na sua vida no sobrenatural. Há um mundo espiritual. A gente não está vendo, mas ele está ao nosso derredor. Ele existe. Ele é real. Sabe? E para você vencer as lutas, vencer as batalhas, você também precisa travá-las no âmbito espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra todo principado, contra toda potestade das regiões celestiais. Então esse é o lugar onde as nossas lutas precisam ser travadas. Acredite em mim, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus te esclareça isso, tudo que foi dito nessa noite. Que essa palavra seja como uma semente na sua vida, que ela dê fruto, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, fecha teus olhos comigo, por favor. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite, mais uma vez, Deus. pela oportunidade da gente conseguir, ó Pai, transmitir a sua palavra. Muito obrigado. Deus. Eu oro, Pai, por cada coração nessa noite, por onde, ó Deus, essa palavra entrou, em cada casa, em cada família, aonde essa palavra entrou nessa noite, que o Teu Espírito, Pai, possa convencer, Pai, possa revelar, possa mostrar, Senhor, aquilo que eu não consegui mostrar. Não há em mim poder de convencimento algum, Pai, de maneira alguma. As minhas palavras não são persuasivas, Pai, mas eu sei que a Tua graça é irresistível. E é essa graça que eu oro nessa noite para que seja liberada sobre cada família, sobre cada casa. Ó Pai, que haja revelação dessa graça, que haja revelação desse amor, revelação da verdade, revelação do reino, revelação de quem o Senhor é, Pai, e de tudo aquilo que o Senhor tem feito e há de fazer, dos seus propósitos, ó Pai, e da sua vinda também, ó Pai, que haja revelação
nessa noite, que haja conversão nessa noite, que haja retorno nessa noite aos seus braços, que corações sejam quebrantados nessa noite, que olhos espirituais sejam abertos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E que a gente olhe muito mais, Pai, para o espiritual do que para o natural. Aleluia. Que a gente tire os olhos dos nossos estômagos, ó Pai. Que a gente pare de olhar tão somente para a nossa necessidade, Pai. E a gente possa entender que a nossa vida tem propósito, Pai. E que o Teu reino, Senhor, deve ser buscado em primeiro lugar, antes de nós, ó Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Assim como Jesus estava abrindo os olhos dos discípulos para que eles pudessem entender as coisas espirituais. Que o Senhor possa abrir os olhos da igreja nesse tempo, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nesse tempo. Que o Senhor possa abrir os olhos desse querido, dessa querida que está me ouvindo nessa noite, Pai. Está longe de Ti e que precisa voltar para o Senhor. Sim, Deus. Oh, Pai, desse querido, dessa querida que nunca assumiu um compromisso contigo, mas que nessa noite foi tocado, Pai. Abre os olhos, Pai, para que enxergue, Deus. Abre os olhos. Abre os olhos. Que ele veja, que ela veja como nós estamos vendo, contemplando o Teu reino. Tudo aquilo que o Senhor há de fazer, contemplando a Sua volta, Senhor. Contemplando as coisas espirituais que vão acontecer. A transformação desse mundo, a transformação de todas as coisas, ó Pai. A Sua justiça, Senhor, que virá. E que já é, Senhor, que já está aqui manifestado através de Jesus. Oh, Papai, nós oramos nessa noite pedindo que o Teu Espírito revele, Pai, e fale aquilo que nós não conseguimos falar, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus, eu oro por aquele que precisa de um toque especial nessa noite do Senhor. Talvez tenham pessoas entristecidas, tristes nessa noite, precisando de um vigor do Senhor, precisando de um toque do Senhor. O Senhor sabe, Pai. Toca nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Toca no profundo da alma, daqueles que precisam ter as suas almas saradas, curadas, ó Pai, que o Senhor toque nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor traga libertação, que demônios, Pai, deixem mentes nessa noite. De Jesus, meu Pai. Que fortalezas caiam, Pai. Que sofismas sejam despedaçados, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Entendimentos sejam abertos. Que venha a Tua revelação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Deus. Nós te amamos, Jesus. Amamos mesmo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Conhecemos o Teu senhorio, Senhor. Ah, não há outro. Conhecemos, Senhor, a Tua santidade. Oh, a Tua perfeição, Senhor. oh, Conhecemos, Senhor, e declaramos que Tu és Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Senhor, sobre o nosso lar, sobre tudo que temos e somos. Tu és Senhor. Tu és aquele que está com controle, Senhor. Ontem, hoje, para sempre, nas Tuas mãos, Senhor. Nada foge, Senhor, ao controle das Tuas mãos. Amém, Jesus. Oh, nada foge, Senhor, do Teu olhar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Teus olhos estão sobre nós, Senhor. Teus olhos estão sobre a nossa nação, Senhor. Teus olhos estão, Senhor, sobre essa terra, Senhor, sobre o universo, Senhor. Teus olhos estão, Senhor, em toda parte, Senhor. Oh, seja no mais obscuro, Senhor. Seja no mais obscuro, Senhor. Aquilo que a gente talvez nem imagina, Senhor, mas os Teus olhos estão lá. Como disse, Senhor, Seu servo, se suba aos montes, Senhor, Tu estás lá. Se desce o mais profundo abismo, lá estás também. Tu estás em toda parte, Senhor. Tu és onipotente, Tu és onipresente, onisciente. Oh, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Não queremos escapar das Tuas mãos, dos Teus olhos. Não queremos. Não queremos, Senhor. Não, Deus.
Seja tocado nessa noite, querido, em nome de Jesus. Pela presença de Deus, pela unção do Espírito Santo. Que o Senhor fale contigo, que o Senhor te toque, que o Senhor te cure nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Santo Deus poderoso. possa destravar a sua vida em nome Santo de Jesus. poderoso Deus. Te conduzir para um lugar novo, para uma nova atmosfera, Santo e poderoso na Deus. presença dEle. Não desista. Não desista de viver uma vida com Cristo. De viver uma vida aos pés do Senhor. Aleluia. Talvez esteja muito difícil hoje. Eu não sei se Deus está falando com alguém, é o que está vindo no meu coração, eu vou falar contigo. Amém, Jesus. Talvez esteja muito difícil hoje, Amém, Deus. mas vale a pena. O resultado final vale muito a pena. Aleluia. Glórias a ti, Deus. E essa palavra cabe para você porque os seus olhos precisam ser abertos, sabe? Para que você possa discernir que vale a pena. Aleluia. Vale a pena perder todas as coisas para poder viver com Cristo por toda a eternidade. Vale a pena entregar toda a sua vida para viver com Cristo por toda a eternidade. No final, vai valer muito a pena. Creia nisso. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh, Jesus, Todo-Poderoso. Bom, se você precisar fazer algum contato com a gente, por favor, fale aí nos comentários. A gente deixa um telefone, alguma coisa, a gente pode ligar, falar contigo, tá? Sem problema. Se você precisar da nossa ajuda, a gente está aqui para ajudar. Se você precisar da nossa ajuda para te encaminhar nessa jornada da sua vida, por favor, não deixe de nos contactar. A gente está à sua disposição. E se você é de Vila Velha, deseja nos visitar, em breve a gente vai estar lá no nosso local em Santa Mônica, na rua 29, número 37, no bairro de Santa Mônica, perto da Casa Bela, que é uma loja de móveis que existe ali, ok? Muito obrigado por ter dedicado aí o seu tempo para nos ouvir. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre você, possa te encher da paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Fique na paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau.